Mais um desafio do mestre aqui no canal para vocês, mestres e mestras. Olha só o que diz o desafio desse vídeo, olha só. Você seria capaz de encontrar uma solução inteira para a equação abaixo, que é essa equação que aparece aqui, né? 2x mais 8y igual a 24. E aqui tem uma explicação, né? Uma solução inteira seria o seguinte: uma solução na qual o x e o y sejam valores inteiros, né? Então, só vamos considerar como resposta aqui valores de x e y inteiros. É 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 3, menos 2, entendeu? Ele só pode assumir valores inteiros para ser considerado uma resposta para esse desafio, para essa pergunta, né? E essa ênfase nas soluções serem inteiras, né, para o x e para o y serem obrigatoriamente inteiros, isso é muito interessante, né? É sobre isso que vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Muitos podem ter encontrado várias respostas diferentes para essa pergunta, né? Por exemplo, uma resposta possível seria, vou colocar aqui embaixo, ó, seria, por exemplo, 0 e 3, né? O x valendo 0 e o y valendo 3, não é assim? Olha só, 2 vezes 0 é 0 e 8 vezes 3 é 24, né? 0 mais 24 vai dar 24, é uma resposta. Outra resposta possível poderia ser, vou botar aqui, outra bem simples, 12 e 0, né? 12 e 0 também é simples, né? 12 vezes 2 é 24, 8 vezes 0 é 0, né? Então vai ter aqui 24 mais 0, que é 24. Então, outra resposta aqui, super aceita. Outra resposta possível poderia ser 4 e 2, né? Assim, x valendo 4 e y valendo 2, né? Observe, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 2 é 16, 8 mais 16, isso aqui vai dar 24. Então, outra resposta perfeita. E uma outra opção, né? Vou citar aqui mais uma, seria, por exemplo, 8 e 1, né? Assim, repare que 2 vezes 8 é 16 e 8 vezes 1 é 8. 16 mais 8 vai dar 24. Então, ó, temos aqui 4 respostas possíveis e isso aqui continua. Tem infinitas outras respostas para esse desafio. Vou até colocar aqui, ó, 3 pontinhos aqui embaixo, 3 pontinhos aqui dos lados, porque isso continua, né? Infinitamente, tem infinitas respostas para esse desafio, para essa pergunta. E o que eu quero chamar a atenção com você é o seguinte, né? Você observar, para você entender, né, mais ou menos o que está por trás disso, e parece muito tentativa e erro, muito observação, né? Tentativa e erro, na verdade tem toda uma teoria por trás. E olha só, olha o seguinte, observe essa equação aqui primeiramente, né? Eu acho que muitos poderiam logo identificar, né, que essa equação 2x mais 8y igual a 24 seja a equação de uma reta, né? Assim, acho que muitos a conhecem assim, né? Se você colocar aqui, ó, escrevendo na forma mais habitual, né, para muitos, isolando aqui, né, 8y seria igual a 24 menos 2x, né, assim, e portanto eu teria, né, que y, passando o 8 dividindo, vai ser 24 menos 2x dividido por 8, né, assim. Aí eu posso fazer aqui divisão separadamente, né, 24 dividido por 8, isso aqui vai dar 3, né, assim. E menos 2x dividido por 8 é a mesma coisa, né, que menos x dividido por 4. Assim, até aí acho que tá tranquilo. E aqui você vê, né, de maneira mais evidente, né, que se trata de uma reta, né? Está no seu formato típico, né? Assim, o formato típico de uma reta, ele é assim, ele é uma expressão, vou colocar aqui embaixo tá bom, y, né, igual a ax mais b, né? Esse aqui é o formato reduzido da equação de uma reta, esse aqui é o formato geral, enfim, acho que quem já fez aí o terceiro ano do ensino médio deve saber do que eu estou falando. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, pense no gráfico dessa reta aqui, né? 3 menos x sobre 4, dessa expressão. Vou fazer aqui bem
Rapidinho. Rapidinho, quadrar bem. Aqui tá bom. Fazer aqui. Pegar aqui, vamos fazer aqui nosso plano cartesiano. Não é assim? Bem rapidinho. Isso. Fazer aqui, ó, tudo para você entender, olha só. Y, x, assim. E temos o seguinte, né? Temos 3 menos x sobre 4, né? Assim. Então temos aqui que o meu b vale 3, então quer dizer que essa reta, ela corta o eixo y bem lá no 3, né? Então vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, né? Que tá bom, 3. E eu tenho menos x sobre 4, né? Quer dizer, essa reta ela é decrescente, né? Assim, ela é decrescente essa reta. Não é mesmo? Então, temos o seguinte, não é mesmo? Vamos achar aqui onde ela corta o eixo x, que seria a raiz, né? Seria rapidinho fazer 3 menos x sobre 4 igual a 0. Portanto, temos que x sobre 4, né? Passando aqui para o outro lado, seria 3. E, portanto, daqui sai, né, que o meu x ele valeria tranquilamente 3 vezes 4, 12. Assim, 12. Ele vale 12. Então vamos fazer aqui, vamos ver aqui onde mais ou menos estaria o nosso 12. Né? Estaria mais ou menos aqui assim. Essa distância aqui é 3, né? Tá, reproduzir ela aqui. 3. Eu vou ter aqui, ó, 6, 9, 12. 12, pronto. Aqui está o 12. Então, o gráfico corta o eixo x aqui. Então, é uma reta assim. Assim, mais ou menos, né? Então, vamos desenhar aqui, rapidinho, essa tal reta, né? Ela tá mais ou menos assim. Só um pedacinho dela. Que assim, ó. Então, é uma reta mais ou menos assim, né? Que é o caso aqui da situação do problema. E eu quero que você observe aqui, eu vou marcar aqui alguns dos pontos que são solução dessa reta. Quer dizer, que são soluções da nossa equação, ali do começo. Não é assim? Porque temos aqui algumas soluções inteiras que foram encontradas. Por exemplo, temos aqui que uma solução possível foi o ponto 0,3. Né? Ele é uma solução dessa equação. Então, vou marcar aqui. Marcar ele aqui, ó, 0,3. Aqui está o 0. Então, quando o x vale 0, y vale 3. Essa aqui foi uma solução. Vou marcar aqui até de azul. Essa aqui foi uma solução, 0,3. Outra solução foi o 12, 0, né? Assim, e vimos também. Outra solução encontrada foi o ponto 4,2, né? O 2 está aqui, eu tinha desenhado ele aqui. Pode ficar um pouco fora de escala, gente, mas, por exemplo, ponto 4,2 estaria mais ou menos aqui assim. Está a reta. E está o 4. Está um pouco fora de escala, mas acho que praticamente porque nós precisamos aqui dá para entender. Aqui está o ponto 4. E aqui está super reto, né, meu desenho. Mas acho que dá para entender. Está aqui, ó, ponto 4, 2. Outra solução encontrada foi o ponto 8,1. Assim, o ponto 8,1. Vou marcar ele aqui também. Só para ter aqui os 4 pontinhos marcados. Né? Aqui, ó. Um está aqui. E o 8 está... Vamos ver, aqui é 9. Então o 8 está aqui, mais ou menos para cá, assim. Né? Então vou desenhar aqui. E assim, ó. Vou colocar o 8 aqui um pouquinho mais para cá. Então que aqui é o 8. E aqui um centímetrozinho para cá seria o 9, né? Marquei um pouco fora de escala. Tá certo, Matheus. E qual é o objetivo de você mostrar pra gente aqui no seu vídeo esse gráfico aqui? É porque não podemos esquecer, gente, que esse gráfico, que é daquela equação 2x mais 8y igual a 24, ele expressa aqui assim todos os pares x e y, né? Tanto os que tem x e y inteiros, como o caso do 0,3, do 4,2, do 8,1 e do 12,0, não é? E também aqueles que têm x e y fracionários,
aqueles que têm x e y números irracionais, né? Então, de repente, né? Então, aqui temos todos os x e y reais possíveis que possam satisfazer essa equação, né, 2x mais 8y igual a 24. Mas como no caso do problema, nós queremos apenas as soluções inteiras, temos que, nesse tipo de situação, gente, que temos a exigência do x e do y inteiros, temos um exemplo de equação, vou escrever aqui, ó, equação Diofantina linear, não é mesmo? Que é quando nós consideramos apenas as respostas inteiras, né, x e y inteiros, né, podendo ser inteiros positivos ou inteiros negativos, né, para aquela equação da reta, né? E ela recebe esse nome, né? Tem uma parte das matérias de matemática que se destinam a estudar a equação diofantina. Ela aparece em livros olímpicos, por exemplo, né? Eu tirei esse exemplo baseado em um livro olímpico, né? Que foi o Iniciação em Matemática, um curso com problemas de soluções. Esse livro que está aparecendo aí na sua tela agora, foi dando uma lida nele que eu achei esse tópico, né, de equações diofantinas lineares, e resolvi fazer aqui esse vídeo para vocês no desafio do mestre, né, que é muito interessante, e eu queria falar um pouco sobre elas aqui, né, porque existe uma técnica por trás. Por exemplo, né, você achou essas soluções aqui de cima, provavelmente, creio eu, um pouco na tentativa e no erro, não foi? Você tentou, experimentou vários valores inteiros, ou então raciocinou mentalmente, né, qual seria uma possível solução. Mas eu quero mostrar aqui que existe uma técnica para saber se uma equação dessa, né, uma equação diofantina dessa, ela admite solução, né, isso é, se eu consigo achar x e y inteiros que satisfaçam essa condição aqui, né, para encontrar mais diretamente cada uma dessas soluções quando elas existirem, né. Então é a isso que se destina esse vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês é uma primeira observação muito interessante, baseada nisso, nessas equações diofantinas. A observação é a seguinte, ó, com base no gráfico, né, que eu vou mostrar aqui depois, e nesse tópico aqui de equações diofantinas, que é o seguinte, ó, observação. Se uma equação diofantina linear, preste atenção, ela é muito importante. Observação, se uma equação diofantina linear tem uma solução, né? Achamos aqui 4, né? Mas ela tem então pelo menos uma solução. Ela, na verdade, apresenta infinitas soluções, né? Então, se você tiver uma equação diofantina linear, né, como essa, 2x mais 8y igual a 24, e você conseguir achar ao menos uma solução, seja tentando, raciocinando, né, é porque, na verdade, ela apresenta infinitas respostas, infinitas soluções. E isso é muito interessante e muito curioso, né, porque, com base nesse gráfico, eu acho que eu conseguiria te explicar mais ou menos em que essa observação se baseia. Por isso que eu marquei aqui o gráfico e os pontos. Olha só, vou te mostrar. Vou te mostrar aqui. Isso aqui continua sendo né, uma reta. Acho que todos vocês concordam comigo, né? Uma equação, uma função do primeiro grau, tem um gráfico mostrando uma reta, né? E uma coisa interessante é você lembrar de uma propriedade que às vezes passa batido, né, pela maioria das pessoas que estudam de repente, que é a seguinte, né? Numa equação de uma reta nesse formato, que eu vou colocar aqui, e vermelho também, por exemplo, y igual a ax mais b, o que nós temos? Você conhece coeficiente angular, em uma função como essa. Esse coeficiente angular aqui, ele nos fala uma coisa muito interessante acerca do gráfico dessa função, né, do comportamento dela, que é o seguinte, né? Coeficiente angular, né? O que seria? Delta y, não é isso? Você aprendeu, né, que o coeficiente angular, esse azinho, aqui até de outra cor. Gosto de variar as cores. Espera aí, aqui de outra cor. Coeficiente angular, né, ele seria delta y sobre delta x, né?
Aí eu posso pegar, né? Posso conseguir ele a partir de quaisquer dois pontos aqui. Né? Por exemplo, se eu conseguisse a partir do ponto 0,3 e do ponto 4,2, o que eu ia conseguir? Né? Eu ia conseguir o seguinte, né? 0,342. Então, ó, variação no y sobre variação no x, né? Aqui o y é 3, aqui o y é 2. Qual é a variação aqui? É de 1, né? 3 menos 2 é 1. É assim? 3 menos 2 é 1. É isso? E agora eu vou ter aqui, ó. Aqui o x valia 0. E aqui o x valia 4, né? Assim? Qual é a variação aqui? Ó? 0 menos 4, que é menos 4. É assim? Então, ó, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 1 sobre 4. O que está coerente, não é? Porque na equação da reta que fizemos antes, na verdade, encontramos aqui menos x sobre 4, né? Menos 1, 4 aqui. Então está super coerente. Eu conseguiria essa mesma resposta se eu fizesse, por exemplo, com o 4,2 e com o 8,1. Você pode fazer, eu consegui a mesma resposta. E esse fato de você conseguir sempre a mesma resposta, com qualquer ponto desse, né, com qualquer dois pontos, está relacionado com o fato de que a variação no y e a variação no x, entre dois pontos quaisquer, é sempre a mesma. Né? Acho que isso também é bem tranquilo de você observar. É assim, ó, a variação aqui, ó, foi de uma unidade, né, aqui para o y, entre esse ponto e esse. E para o x aqui, ó, foi entre esse ponto e esse, foi de 4 unidades. Né? Assim, então foi 4 unidades para cá, implicando em uma unidade aqui para o y. Né? Assim? Só que temos que tomar o seguinte cuidado. Né? Aqui a variação foi, aqui o y era 3, aqui já caiu para 2. Então foi uma unidade a menos para o y. É assim, ó. Então, ó, uma unidade a menos para o y. Aqui a variação, ó, foi de uma unidade a menos. E aqui a variação, ela foi, né, de uma unidade, quer dizer, de 4 unidades a mais para o x. Não é assim? Acho que isso é tranquilo de observar. Uma variação de 4 unidades para o x corresponde a uma variação de uma unidade a menos para o y. Então é o seguinte, né? Se eu tenho ponto, observe, se eu tenho ponto, vou colocar aqui embaixo tá bom. Ai meu Deus, aqui embaixo tá bom. Aí me empolgo, ficou tudo perdido aqui. Peraí, tem que achar um espaço. Aqui tá bom. Olha só, se eu tenho ponto 0,3, né, que a gente achou como primeira resposta lá atrás, eu marquei aqui. Se eu somar 4 unidades para o meu x, eu vou ter o seguinte, né, 0 mais 4. Isso aqui implica em 4, né, assim? E se eu somar uma unidade a menos para o y, já que 4 unidades para o x corresponde a uma unidade a menos para o y, então eu vou ter 3 menos 2, né? 3 menos 1, perdão, sendo 2. Então, aqui, ó, 4, 2, que é a outra solução. Aí eu posso obter outra solução seguindo a mesma lógica, né? Se eu somar 4 unidades para o x, eu vou ter 4 mais 4, 8, e isso corresponde a uma unidade a menos para o y, né? 2 menos 1, isso é 1. E assim vai, ó. Se eu somar mais 4 aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter outra solução, né? 12, 8 mais 4 é 12, e 1 menos 1 é 0, que é o 12, 0. Tudo bem? E, por fim, né, eu posso continuar obtendo uma solução que não apareceu aqui, ó. Olha só. Então, qual seria a próxima solução? Ela seria 12 mais 4, 16, não é mesmo? E, ó, uma unidade a menos para o y, né? 4 unidades para o x corresponde a uma unidade a menos para o y. Então, a 0 menos 1, isso é menos 1. Pode testar, ó. 16 menos 1 é a solução. Quer ver só? Vou voltar aqui para cima. Quer ver? Olha só. 16 menos 1, né? 16 vezes 2, isso aqui vai dar 32. E 8 vezes menos 1 é menos 8. 32 menos 8 é 24. Mais uma solução, viu? E isso você pode continuar para obter infinitas soluções, né, gente? Já que uma reta de uma função do primeiro grau, como essa que a gente escreveu,
né? Se você considerar aquela equação como sendo uma função de primeiro grau desse formato, você vai ter mais uma infinidade de soluções, né? Porque essa reta é infinita. Então, você pode continuar o processo infinitamente, né? Tanto nesse sentido, né? Indo para lá, como indo para cá, né? Para o sentido negativo do x, né? Por exemplo, se você fizer aqui, eu vou fazer aqui mais uma solução. Indo para cá agora. Quer ver? E aqui pro ladinho, para caber. Pronto. Aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, que uma outra solução possível seria menos 4 e 4. Vê se não é. Vê se não é. Por quê, ó? 4 unidades a mais para o x seria, ó, menos 4 mais 4, que é 0. E isso corresponde a uma unidade a menos para o y, né? 4 menos 1, 3. Então, ó, menos 4 e 4. Tudo bem? E olha só, pode testar. Isso aqui é outra solução possível. Quer ver, ó? Olha só. Menos 4 e 4, né? 2 vezes menos 4 é menos 8. E 8 vezes 4 é 32. 32 menos 8, 24. Aí, mais uma solução possível. E você pode continuar, gente. Isso aqui vai infinitamente. Você pode conseguir mais respostas possíveis para esse tipo de equação. Tudo bem? Então, agora o que eu vou te mostrar, após essa observação de que se uma equação de fonte linear tem uma solução, ela tem infinitas soluções, infinitas respostas, eu vou te mostrar como saber quando uma equação diafantina tem realmente solução, né? E como encontrar essas soluções. E para isso, eu vou vir aqui, vou convidar você para continuar comigo até o final do vídeo, mais um pouquinho, né? Se você está gostando, né, antes de continuar, vai se inscrevendo, compartilhando, curtindo esse vídeo, né, nos acompanhando sempre, né? Porque agora eu vou te mostrar o coração do vídeo, né? A motivação maior do vídeo, né? Que é como encontrar as soluções de uma equação diofantina linear. É muito interessante isso, gente. Olha só. Olha o que me diz a definição do teorema que está aqui no balãozinho vermelho. Olha só. A equação diofantina linear deste formato, né, como que apareceu aqui no desafio, com A, B e C inteiros, isso é óbvio, né? Aliás, eu vou até especificar isso com você, né? A, B e C, para ser uma equação diofantina, eles têm que ser inteiros. Isso é importante, tá? Eu não falei antes, mas faz parte da definição do que seja uma equação diofantina linear, tá? Se forem números fracionários, você não pode considerar, em um primeiro momento, uma equação diofantina linear, tá bom? É claro, A tem que ser diferente de zero e B tem que ser diferente de zero. Isso também é claro, senão eu não vou ter equação diofantina aqui, né? Eu vou zerar aqui o termo do x e o termo do y, não vou ficar só como C aqui, né? Com certeza. E é claro, continuando aqui, essa equação diofantina, ela apresenta a solução se e somente se, preste atenção, D divide C. Esse D traço C que aparece aqui, escrevi aqui no meu pincel, que esse D tracinho C, ele significa, né, em português, né, que D divide C, tá bom? D divide C. É isso que esse sinal aqui, que essa notação aqui significa. Sendo que esse D que apareceu aqui, caído do céu, ele é nada mais nada menos que o seguinte, ele é o MDC entre A e B. Então, ó, muito interessante, né? Quer dizer, uma equação diofantina linear, ela só tem solução se eu tiver aqui o meu C que aparece aqui, ó, do outro lado aqui da igualdade, ele for divisível, né, pelo MDC entre A e B. Não é mesmo? Olha só que interessante. E é verdade, né? Se você voltar aqui no que temos aqui no nosso exemplo, temos o seguinte, temos aqui 24. O 24, ele seria aqui o meu C, né? Assim? Ela é desse formato, com A, B e C inteiros, não é assim, ó. E meu C aqui seria 24, não é assim? Então, 24 é divisível pelo MDC entre 2 e 8? Sim, né, gente? O MDC entre 2 e 8, né, vamos fazer aqui, por aquele jeitinho clássico, ó, MDC entre 2 e 8.
Dá para dividir aqui os 2 por 2, né? Assim, então eu faço uma marcação, né? Então, ó, 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4, e acabou, né? Eu não vou mais conseguir dividir os dois ao mesmo tempo, né? Aí só para terminar, eu tenho aqui, eu divido por 2 o 4, divide por 2 aqui o 2 para fechar 1 e 1, né? Só para acabar aqui a decomposição. Então eu vou ter que o único aqui que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 2, então o 2 seria o MDC entre 2 e 8, né? Bem razoável. Então, 24 é divisível por esse MDC que é 2? Evidente que sim, né, gente? Então, se isso aqui foi respeitado, né, 24 é divisível por esse MDC, então eu vou ter que essa equação de Diofantina, como nós vimos, ela tem infinitas respostas. Se não fosse, gente, se por exemplo, em vez de 2x mais 8y igual a 24, fosse, por exemplo, 2x mais 8y igual a 31, vai, 31. 31, a gente sabe que não é divisível por 2, né? Ou seja, 31 não é divisível por esse MDC entre 2 e 8. Então, se ele não é, então essa equação de Diofantina aqui, que eu fiz aqui para vocês, ela não tem solução. Você não vai conseguir achar x e y inteiros que satisfaçam essa equação aqui, né? Muito interessante, muito interessante. A única resposta aqui que você vai encontrar são para x e y fracionários, ou racionais, ou enfim. Entendeu? Até dá para entender isso, né? Estudando um pouquinho mais o que eu mostrei aqui para vocês, de um jeito mais algébrico, né? Porque veja o seguinte, né? Eu tenho aqui 2x mais 8y igual a 31. Por que quando não acontece isso, né? De esse Czinho que aparece aqui, desse 31, por exemplo, não for divisível pelo MDC entre 2 e 8, eu poder afirmar que não tem solução. Pelo seguinte, porque olha só, eu posso colocar aqui ó, o 2 em evidência, estão vendo? Né? 2 e 8, posso colocar aqui o 2 em evidência. Então, 2 que multiplica x mais 4y. É assim? Igual a 31. Então, o dobro de alguém tem que ser 31. Então, eu vou ter que x mais 4y seria 31 dividido por 2, que seria 31 dividido por 2. Vou deixar como fração mesmo. Né? Observe, um número fracionário, não inteiro. Né? Então, eu não vou conseguir achar nunca uma resposta para isso com x e y inteiros. Né? Então, essa equação de Diofantina aqui, ela não teria solução para esse caso. Entendeu? Então, agora voltando para a gente falar então do mais importante para hoje, deixo sempre melhor para o final, né? Que seria falar sobre como encontrar diretamente as soluções de uma equação de Diofantina. E o processo é mais ou menos assim, ó, o seguinte, né? Continuando aqui, além disso, agora vem a parte de como encontrar soluções, né? Se esse x0, y0, ele é uma solução, né? Se x0 e y0 é uma solução, tá aqui até fora de ordem, desculpa, gente. Então, as demais soluções possíveis, x e y, apresentam o seguinte formato, né? Então, ó, o formato das outras soluções, né, se você tiver uma solução qualquer, né, para ter como ponto de partida, né, x0 e y0, por exemplo, ó, poderíamos partir, no caso do exemplo, da solução 0,3 ou da solução 12,0, enfim, qualquer uma delas você pode usar como ponto de partida, né? Eu vou ter que as outras são desse formato aqui para o x, né? Seria o meu x0 inicial, né? Seria o meu x do ponto que eu tomei como referência, mais o meu b da equação de Diofantina, que é esse termo aqui que multiplica o y, esse coeficiente aqui do y, sobre o d, que é o MDC entre esses dois, né? Vezes um tzinho. O tzinho, gente, você pode escolher, fica à vontade. Vou até explicar isso melhor depois. E, né, para o y, eu vou ter aqui esse formato geral. Não é mesmo? Ó, repare, é o y do meu ponto que eu tomei como referência, né? Menos, aqui de sinal de menos. O a, que é esse coeficiente aqui do x, que divide o meu d, né, que é o MDC entre a e b, entre esses dois.
E, claro, vezes o tzinho também, sendo t qualquer valor inteiro. Basicamente é isso que a definição me fala. T pode ser qualquer valor inteiro. Eu não vou aqui, gente, deduzir passo a passo como se chega nessa resposta, né, nessas duas equações aqui, nessas duas igualdades, melhor dizendo, né? Isso aí é tema para outro vídeo, se eu já gravei ele, né? Eu acho que está aparecendo aí para vocês nos cards, se eu já o gravei, na data que você assiste esse vídeo aqui, né? Mas eu posso mostrar aqui para vocês mais ou menos como funciona, ter uma noção assim mais por cima, né? Acho que isso para esse vídeo aqui cabe. Né? Então temos o seguinte, ó, que x tem essa expressão, x0 mais b sobre d, t. E o y seria igual a y0 menos a sobre d vezes t. Tudo bem. E agora eu vou te mostrar o seguinte, né? Vamos basicamente apenas aplicar isso para o caso do nosso exercício, né? Por exemplo, eu vou tomar como ponto de partida o ponto 0,3, né? Vamos usar ele como ponto de partida, ó, x0. y0 seria o ponto 0,3, tá bom? Aquele que nós conseguimos como primeira resposta. Vamos fazer então. Eu vou ter então com o meu x qualquer, o x de qualquer outro ponto que também seja a solução, ele seria o x0, que é 0, né? Aqui é o ponto 0,3, então o x é 0, mais o quê? B. Quem é o B, gente? A equação, né, a igualdade, ela era a seguinte. Ela era 2x mais 8y igual a 24. Então eu vou ter que... O meu B aqui ele vale 8, certo? Esse coeficiente aqui do y, então ele vale 8. Então 8 sobre esse D, que é o MDC entre 2 e 8, que vimos que é 2, não é assim? Então seria isso aqui. Então eu vou ter que meu x, portanto, né, isso implica que o meu x ele seja 0 mais 8 dividido por 2, 4t, né? 4t. Olha só, gente, olha só. E agora para o y, hein? Vou fazer aqui para o y. O y seria de que formato? Seria o meu y0, que vimos que é 3, certo? Mais o quê? Vamos lá. Mais não, menos, né? Menos, vou colocar aqui sinal de menos. Seria o 3 menos meu a, o coeficiente do x, que vale 2, sobre o MDC, que também é 2, multiplicado por um valor t inteiro qualquer. Então eu vou ter o seguinte, que meu y, ele vale 3 menos t. Tudo bem? Olha só que interessante, gente. Eu quero que você enxergue aqui, nessas duas equações, o que vimos de maneira mais por cima, né? mais superficial, lá naquele gráfico de antes. Né? Vamos voltar, porque nós vimos o seguinte aqui no gráfico da função. Olha só. Vimos que, por ser isso, o gráfico de uma reta e o coeficiente angular se dado por isso, né? Pelas variações aqui do y e do x serem sempre constantes, né? Temos aqui que uma variação de 4 unidades para o x corresponde a 1 unidade a menos para o y, né? Assim, 4 unidades para o x corresponde a 1 unidade a menos para o y. E isso aparece, de alguma maneira, aqui nessas desigualdades aqui que eu consegui. Olha só. Olha que interessante. X é igual a 0 mais 4t. Não é assim, ó? Então, ó, observe que se eu fizer o t igual a 1, o t pode ser qualquer valor inteiro. Mas se eu fizer ele igual a 1, eu vou ter o seguinte, né? Que o x vai ser 0, que é o x do ponto inicial, mais 4 unidades. Né? E o y vai ser 3 menos 1 unidade. Não é assim? Então, ó, 4 unidades de variação para o x corresponde a 1 unidade a menos para o y. Certo? E o t pode ser qualquer valor inteiro, gente. Se eu fizer, por exemplo, o t valendo 2, eu vou ter, ó, 0 mais 4 vezes 2, 8, né? E 3 menos 2 é 1, 1.81, que a gente conseguiu como resposta também, ó. Então, ó, olha só, 4 unidades para o x corresponde a 1 unidade a menos para o y. E eu posso escolher o t aqui que eu quiser, porque, na verdade, eu vou conseguir múltiplos, né, dessas variações, né? Se eu fizer aqui, por exemplo,
o t valendo 3, eu vou ter a variação de 4 unidades multiplicado por 3, né? Que vai ser uma variação de 12 unidades. Né? Aqui para o x, eu vou ter aqui o y sendo igual a, aqui sendo 3, né? Vai ter 3 menos 3, que é 0. Então eu vou ter 12 para o x e 0 para o y, aquela outra solução que nós conseguimos, né? Certo? Então eu espero que com isso vocês tenham entendido mais ou menos a lógica por trás dessa equação aqui. Dessas desigualdades aqui, melhor dizendo, né? Então com isso, nós encerramos o nosso desafio do mestre desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai se inscrevendo aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar longe. Mesmo ele siga nas redes sociais também. Esse canal tem página no Facebook, tem perfil no Instagram. Inclusive, esse desafio do mestre aqui ele foi postado lá no Instagram, gente. Há um tempinho atrás. Eu coloquei aqui agora no YouTube a solução dele para vocês. Mas ele foi postado há uns meses atrás no Instagram do canal. Então, se você quer ter acesso a mais desafios, a mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e nos siga onde você quiser nos seguir, né? Por todos os veículos de comunicação possíveis. Esse canal aqui também tem grupo de WhatsApp também. Eu deixei o link para cada um na descrição desse vídeo, para se você quiser tirar alguma dúvida, alguma ajuda para alguma questão, alguma coisa, esteja à vontade para entrar em contato comigo por lá, tá certo? E quem falou aqui foi o Matheus Terra, né? Me apresentando para vocês. Eu sou o Matheus Terra, o dono desse canal. E esse é a Matemática de Mestre, gente. Dando sempre toda a sinal para que você e eu, juntos, de estudante para estudante, eu sou universitário também, né? Nos tornemos os mestres da matemática. Então, grande abraço para vocês e valeu!